Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Beto Kashimoto e no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula completa sobre lesões SLAP. Então você vai saber a definição, etiologia, fisiopatologia, o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento dessa que é uma das lesões muito comuns em atletas especialmente, tá bom? Então fique ligado até o final do vídeo, muita informação de qualidade para você, espero que você aproveite. Bom, SLAP, então, é um acrônimo, né? O acrônimo a gente sabe que é uma junção de letras relacionadas a algumas frases. Então, nesse caso, do inglês, superior labrum anterior to posterior. Em relação à definição, as lesões então são localizadas nessa região que a gente considera antero-superior, superior e póstero-superior do labrum, tomando como referência central a zona de inserção do tendão do cabo longo do bíceps. Então, nessa imagem na direita, a gente consegue visualizar duas imagens, né? Nessa imagem aqui superior, mostrando exatamente a região de inserção do bíceps cabo longo, que é a região do labrum superior, né? Uma imagem em perfil que a gente está visualizando da glenoide, então com todo o seu labrum aqui. E na imagem inferior a gente consegue visualizar então justamente agora com o cabo longo do bíceps inserido, fica até mais fácil de nós visualizarmos essa lesão. Então, devido a essa correlação anatômica, o tendão do cabo longo do bíceps ele assume grande importância de função estabilizadora dinâmica dessa região. Bom, o Andrews, né, que é um grande autor, um autor famoso aí que estuda muito a respeito das lesões esportivas, e os seus colaboradores descreveram então pela primeira vez essa lesão do labrum em 73 atletas de arremesso, ocorrendo na maioria das vezes nessa região que a gente chama de interior e superior do labrum. Então já é possível informá-los, né, previamente que essa lesão ela acontece muito em atletas. É óbvio que não é regra, né, isso pode acontecer em diversos tipos de trabalhadores também, desde que eles assumam posições onde trabalhem com o membro superior muito acima do ombro, né, ou acima da cabeça, mas por conta de ser uma lesão associada à região do labrum, que em geral necessita de uma tração, uma força maior de rotação associada do membro superior, mais uma tração excessiva do cabo longo do bíceps, por isso que em geral, né, pelos movimentos esportivos que a gente conhece de algumas modalidades, como o beisebol, né, os arremessadores de beisebol, como em atletas arremessadores do handball, do vôlei, onde exige uma tração muito forte, né, associada a uma força de rotação, por isso que ela envolve muito atletas. Bom, em relação à vascularização do labrum, é só mais uma característica, não é algo que é extremamente importante, né, de nós sabermos para tratarmos esse tipo de lesão, mas é importante saber que a vascularização do labrum, então, ela é dada por 3 artérias, né, então o ramo da artéria supraescapular, o ramo circunflexo da artéria subescapular e a artéria circunflexa humeral posterior. Essas 3 artérias, elas vascularizam muito a região periférica do labrum. Já a região interna do labrum, ela é avascular, né, praticamente avascular. Ou seja, isso se assemelha muito ao menisco, né? Quando nós falamos sobre o menisco, vimos também que o menisco ele é uma área pouco vascularizada na sua região interna e muito vascularizada na sua região periférica, e assim também é no labrum. Isso faz com que a região superior e antero-superior do labrum seja relativamente menos vascularizada se comparada à região posterior e inferior. Então, embora a região periférica seja vascularizada, se comparada à região superior com a superior é menos vascularizada, ou seja, ela também tem menos chances de recuperação, né, de uma cicatrização do formato de tratamento conservador. Em relação à epidemiologia, a incidência relatada é de 1,2 a 11,8% na população, e ela aumenta em pacientes que têm instabilidade crônica de ombro e também pode ter associado a outras lesões capsulolabrais. Em relação à fisiopatologia, nós sabemos que a força do complexo do labrum superior bíceps varia de acordo com a posição do nosso ombro.
e elas são muito frequentes nessa fase tardia do arremesso, né? Então a gente está visualizando nessa imagem superior direita um atleta, um pitcher, né? Um arremessador do beisebol, onde ele está justamente nessa fase de armação tardia, aquela última fase antes de ele entrar na fase de tração para o arremesso. Nessa hora, o que acontece? Acontece uma redução de 20% da tensão do bíceps se comparado com a fase de desaceleração inicial. Isso significa que o bíceps, agindo um pouco menos nessa hora, ele estabiliza menos o ombro, né? Porque ele tem aquela função estabilizadora, e como nessa hora ele age um pouquinho menos, é a hora onde a cabeça do húmero se sente mais livre para fazer um contato maior sobre a região do labrum, especialmente na região superior. E é por isso que a maior parte das lesões de arremessadores acontece nessa fase, né, que a gente chama de armação tardia, certo? Atletas de arremesso têm mostrado um aumento de rotação externa de ombro associado a uma redução de rotação interna. Então, usando novamente o exemplo do arremessador de beisebol, essa imagem é extremamente clara, né, mostrando aí o quanto de rotação externa que esse atleta está desenvolvendo. Uma pessoa normal, a gente geralmente não consegue, né, realizar tanta rotação externa como é verificado aí nessa imagem. Então, esse aumento de rotação externa associado então à retração, né, de várias estruturas da região posterior, associado também a uma frouxidão capsular e, consequentemente, um aumento da retroversão do húmero proximal, né, ou seja, ele vai mais para trás em relação à glenoide. Isso tudo pode contribuir, então, para as lesões em SLAP. E por ele realizar muito esse movimento de rotação externa, a cápsula posterior, né, a região posterior da cápsula, ela acaba ficando mais retraída. E isso faz com que haja uma migração maior ainda, posterior e superior da cabeça do húmero. Então, por isso que essa lesão SLAP, ela é descrita na literatura como uma lesão que acontece em toda essa região superior, posterior e anterior, por conta dessas migrações excessivas e mal posicionamentos da nossa cabeça do húmero. Bom, a classificação ela foi feita por Schneider e colaboradores no ano de 95 e essa classificação ela permanece até hoje. Entraram algumas variações aí de alguns tipos, principalmente do tipo 2, porém, de uma forma mais geral, ela é classificada em 4 tipos, baseado então nos estudos que eles realizaram em 27 pacientes apresentando dor e ou estalido na região do ombro. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho mais cada um desses tipos e como que a gente faz a diferenciação em relação a cada um delas. Bom, o tipo 1 é o tipo mais brando, né? É a forma mais leve, a mais simples, onde há apenas um desgaste do labrum sem lesão no tendão do cabo longo do bíceps. Já no tipo 2, acontece uma separação do complexo labrum-bíceps da borda superior da glenoide. Isso significa o quê? Que além do desgaste, agora realmente aconteceu essa separação desse pedaço, né, do labrum, porém o bíceps ele continua íntegro, ele simplesmente como se tivesse puxado um pouco essa região do labrum e destacado ela em relação à glenoide. E até o tipo 2 ela tem uma grande possibilidade aí de tratamento conservador com sucesso. Já no tipo 3, o paciente já apresenta uma lesão do tipo alça de balde, né? Essa lesão é muito semelhante, novamente, às lesões de menisco que a gente já comentou. Embora ela apresente essa lesão mais extensa do labrum com essa alça de balde, né? Que é quando uma parte do fragmento do labrum ele vai para a região articular, né, da glenomeral, ainda não apresenta lesão no tendão do cabo longo do bíceps. É claro que o cabo longo do bíceps está envolvido diretamente na lesão, porque ele que realiza a tração nessa região, mas ele propriamente dito ainda não apresenta nenhum tipo de lesão. O tipo 3 já é um tipo que pode ter indicação conservadora, mas também a cirúrgica já tem certa predominância, né, por conta de ser uma lesão que pode dar problema articular para a pessoa, isso envolve muito a questão de estalidos e até mesmo bloqueio articular, então já começa a ter um pouquinho mais de indicação cirúrgica. Já o tipo 4, né, ele já é indicado a cirurgia, principalmente por conta de, além da possibilidade de ter a alça de balde,
pode apresentar, ou melhor, ele apresenta, né, como característica a lesão do tendão do cabo longo do bíceps também. Então, além de rasgar, né, o labrum, ele pode rasgar um pedaço do próprio tendão. Ou seja, aí já começa a ter um comprometimento, uma dor mais intensa, um comprometimento maior das estruturas e inclusive da funcionalidade do cabo longo do bíceps. Por isso que já tem uma indicação mais cirúrgica. O quadro clínico que esse paciente apresenta, com frequência, é uma história de dor associada a bloqueio ou estalido. Então, o paciente, principalmente nos casos de bloqueios, né, já estamos pensando em lesões um pouco mais complexas, do tipo 3 ou do tipo 4. E essa dor é associada em particular aos movimentos acima da cabeça ou que necessitem cruzar a linha média, né, por fazer uma compressão sobre essa região. E também pode apresentar queixa de fraqueza e instabilidade. Então isso é o que geralmente o nosso paciente com lesão de SLAP ele pode vir referindo para nós. Bom, em relação ao diagnóstico clínico, nós sabemos que as lesões de SLAPs ela pode ser um desafio, porque os sintomas geralmente não são muito específicos, né? O que isso quer dizer? Um paciente que apresenta dor durante os movimentos de elevação do ombro, de rotação do ombro, pode estar relacionado a diversos outros tipos de diagnóstico, né? Uma bursite, uma capsulite, uma síndrome do impacto do ombro, uma tendinopatia de algum dos músculos do manguito rotador. Então, somente a dor durante os movimentos de ombro acima da cabeça, ele não gera nada muito específico para nós, fisioterapeutas especialmente, que iremos receber esse paciente com um diagnóstico muitas vezes apenas de dor no ombro, né, ou às vezes até erroneamente uma síndrome do impacto. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de recursos em mãos, né, da forma clínica mesmo, e claro que um diagnóstico de imagem ele pode auxiliar para confirmar. E a gente sabe que o diagnóstico através de testes específicos eles podem ser utilizados também. O Biceps Load, então o teste de carga do bíceps, na qual o paciente encontra-se em decúbito dorsal, o terapeuta ele realiza então um movimento passivo de abdução de ombro até 90 graus, mantendo uma rotação externa e o antebraço em supino, né? Ou seja, a mão voltada para o próprio paciente. E nessa imagem é possível verificar através das setas em branco que o terapeuta ele vai realizar uma força no sentido de estender o cotovelo e o paciente vai realizar uma força isométrica no sentido de manter esse cotovelo fletido. Isso vai automaticamente ativar o cabo longo do bíceps e se o paciente tiver a lesão de SLAP, que é justamente na inserção, né, do cabo longo do bíceps, certamente haverá piora do quadro clínico dele. Então ele vai relatar uma dor na região de inserção. Como é que é a diferenciação, né, entre uma tendinopatia, por exemplo, uma doença do cabo longo do bíceps e uma lesão de SLAP? É o tipo de sintoma que o paciente vai relatar. Nas duas formas ele relata dor, porém a dor de uma tendinopatia ela é muito mais superficial. O paciente consegue apontar a área de dor, né, numa região mais externa do ombro. Já a dor relacionada a SLAP, o paciente ele tende a nos falar que a dor é uma sensação de dor interna, que é uma dor mais profunda, é uma dor dentro da articulação. Isso faz com que a gente comece a pensar num possível diagnóstico de lesão SLAP. O outro teste muito utilizado é o teste de O'Brien. Inclusive é um dos testes com mais sensibilidade, né? Ou seja, que apresenta realmente uma grande possibilidade de detecção da doença, segundo a literatura. Nesse teste, o paciente então ele é posicionado sentado ou em pé, com o ombro fletido a 90 graus e aduzido horizontalmente em torno de 10 a 15 graus. Nessa posição, inicialmente o terapeuta orienta o paciente a realizar uma rotação interna de ombro, como é possível ver nessa imagem, e ele realiza um movimento de força no sentido da extensão de ombro e o paciente resiste de forma isométrica. Na segunda etapa, é solicitado que o paciente mantenha todas as posições, exceto a rotação interna de ombro. Agora ele realiza uma rotação externa de ombro, ou seja, com o polegar para cima, e o terapeuta realiza novamente
essa força no sentido de extensão e o terapeuta e o paciente resiste. Qual é a impressão, né, o diagnóstico de teste positivo? É quando em rotação interna o paciente apresenta dor e na rotação externa essa dor ela ameniza muito, ela diminui bastante ou praticamente ele não tem mais dor. Então a combinação desses dois resultados, o indicativo é de um teste positivo, um teste de lesão SLAP, lembrando que essa dor novamente tem que ser aquela dor relatada como uma dor profunda, né, uma dor mais interna. Qualquer outra combinação de respostas em relação à rotação interna e externa não é considerado um teste de O'Brien positivo. É claro que também, né, a partir dos exames clínicos, a gente tem um direcionamento importante a respeito da possibilidade de lesão, mas uma ressonância magnética, por exemplo, ela vai confirmar com certeza a lesão. Nessa imagem, por exemplo, a gente está visualizando na imagem da esquerda uma ressonância magnética no plano coronal, numa ponderação T2, né, na qual o osso da cabeça do húmero que a gente consegue visualizar, ele apresenta-se um pouco mais escuro, né? A gente tem o osso da glenoide e o acrômio aqui na imagem superior. Essas setas, elas estão apontando então justamente para a região da inserção superior do labrum, onde a gente consegue visualizar que apresenta-se então uma imagem um pouquinho diferente em relação à coloração, né? Então a coloração aqui apresenta-se um pouquinho em cinza mais claro e apresenta essa parte do líquido, né, que está em branco aqui nessa ressonância, ela invadindo um pouquinho a área em relação ao labrum. E isso, então, dessa forma que o médico radiologista ele faz a detecção positiva de uma lesão, nesse caso um tipo 1. Na imagem da direita é o mesmo tipo de corte, né, em coronal, porém agora na ponderação T1, por isso o osso apresenta-se mais claro. E aí ele está mostrando nessa seta preta aqui a lesão em SLAP com alça de balde, inclusive. É claro que isso, o fisioterapeuta ele vai melhorando o seu olhar clínico à medida que ele vai analisando mais exames complementares como esse. Não é, né, obrigação nossa, né, fazer um bom diagnóstico por ressonância, afinal de contas, e para isso existe, né, o médico radiologista que vai laudar esse exame, mas eu encorajo, né, todos vocês que visualizem cada vez mais os exames de imagem e através do laudo correlacionando com o filme mesmo impresso, para que vocês tenham cada vez mais esse olhar e essa detecção para confirmação de alguns tipos de lesão e também da classificação nesse caso em relação aos graus. Em relação ao tratamento, a gente sabe que devido a SLAP acontecer muito em atletas, o tratamento conservador sempre é indicado. Então, até nos casos mais severos de uma lesão do tipo 3, às vezes o médico ele prefere que o atleta tente fazer um tratamento conservador e haja uma melhora do quadro, por nós sabemos que qualquer intervenção cirúrgica em atletas ele pode acabar prejudicando um pouco a carreira desse atleta, né? Deve ser direcionado nos tratamentos conservadores o treinamento de força e endurance, né? Ou seja, um treino de resistência dos músculos do manguito rotador e estabilizadores de escápula. Os alongamentos, as mobilizações da região posterior de ombro e musculaturas que limitam a rotação interna também devem ser trabalhados, além disso orientados para casa. Como a gente falou, acontece muita retração da região posterior da cápsula, então precisa alongar muito a região posterior de ombro para que a rotação interna comece a ser aumentada, né? Já nos casos de tratamento cirúrgico, é claro que quanto maior o grau, é maior a indicação da cirurgia. E essa tabela é uma tabela retirada desses autores, na qual ele demonstra o que pode ser realizado em cada um desses procedimentos. Então, no tipo 1, pode ser realizado apenas um debridamento, né, dessas áreas que estão degeneradas. Debridamento seria então a retirada, né, desses fragmentos aí que estão dentro desse complexo do labro. O tipo 2 acontece então uma reparação através de ancoragem, né? Ou seja, como aconteceu aquela separação do complexo do labrum juntamente com o tendão do cabo longo do bíceps, ele precisa realocar essa separação e juntar, né? É como se colocassem grampos naquela região para que aquilo junte, e a gente sabe que embora
a vascularização seja pobre, ainda há vascularização, né? Diferente da região interna que é totalmente avascular. Então essa pouca vascularização ela vai auxiliar no processo de reparo dessa separação. Já no tipo 3, como aconteceu a lesão em alça de balde, né, é preciso fazer ou uma retirada dessa lesão de alça de balde, né, debridar, tirar essa parte, ou ele vai realocá-la na posição, também acontecer uma ancoragem. Então isso vai depender muito do grau de lesão e do direcionamento que o próprio cirurgião vai dar durante o procedimento. E o tipo 4, que é o tipo mais grave, né, onde acontece uma lesão do cabo longo do bíceps, pode ser realizado algum procedimento na alça de balde, como a gente já comentou, e também um reparo no tendão do cabo longo do bíceps. Pode ser realizado a tenodese, que é o corte, né, desse tendão do cabo longo do bíceps, junto com a tenotomia. Então, a tenotomia, ela retira, faz uma secção desse cabo longo do bíceps para ele poder ser reinserido naquela região. Então, pode ser que tenha que fazer um pequeno corte nesse tendão do cabo longo do bíceps para reinseri-lo. Assim, a gente consegue manter a função dele e melhorar o aspecto da lesão propriamente dita. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, então espero que você tenha gostado. Se você gostou, já dá um like aí no nosso vídeo. Compartilhe com todas as pessoas que você acha que pode se beneficiar com esse tipo de conhecimento. Deixa nos comentários aí também se você gostou, se você achou que faltou mais alguma coisa, se você de repente teve alguma experiência, né, de atendimento aí com lesão SLAP, também escreve aí pra gente. E já aproveita também para assistir o vídeo anterior de cinese escapular, vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha. Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para você receber sempre que tiver vídeos novos, todas as quartas e todos os domingos, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!